Olá, futuros mestres e mestras. O meu nome é Ida Giovana, eu sou pesquisadora em Direito e mestranda em Direito pela UNB. E eu sou o Gustavo Assis, eu sou mestre em Direito pela UNB, mentor acadêmico e também o criador do GPS da aprovação no mestrado. Bom, nós estamos aqui em mais um Mestrando Cast. Esse é o podcast que vai te ensinar tudo o que é necessário para você ser aprovado no mestrado. E o tema do episódio de hoje são os 7 conselhos que o Gustavo gostaria de ter escutado, né, antes de entrar no mestrado. Então vamos lá, Gustavo. Eu queria que você explicasse para a gente o quão importantes são esses conselhos que você pretende nos passar hoje. Excelente, Ida. Primeiramente, muito feliz de estar aqui em mais um Mestrando Cast para falar de um tema que é muito importante. Os pontos que a gente vai abordar aqui hoje são pontos fundamentais, para aquelas pessoas que almejam fazer mestrado, até mesmo aquelas pessoas que porventura já estejam no mestrado. Então, realmente são pontos que eu gostaria de ter escutado, mas que não apenas eu, mas todas as pessoas com quem eu converso, amigos, colegas, mentorados. Então, realmente são pontos muito, muito importantes. Tem uma frase, Ida, que muita gente repete, um famoso, digamos assim, jargão popular, de que se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. E geralmente as pessoas veem esses conselhos como mensagens para reforçar algo que elas já sabem. Então, muitas vezes as pessoas acham que conselhos são desnecessários. Por exemplo, a gente pegar aqui um exemplo aleatório. Se você quer ter resultado em determinada coisa, você precisa se dedicar. Beleza. É algo aí que é um tanto quanto óbvio. Mas as coisas que a gente vai abordar aqui, esses 7 conselhos, que a gente vai compartilhar com o pessoal, com os futuros mestres e mestras, e porventura também aqueles que já estão ali dentro do mestrado, quem ainda não entrou no mestrado, quem está se preparando e também quem já está lá dentro. Esses 7 conselhos que a gente vai conversar aqui hoje, a gente vai compartilhar, não são questões óbvias, tá bom? Não são frases prontas aí de coach, mas realmente são pontos cruciais para quem realmente quer aproveitar o mestrado ao máximo, para quem realmente quer aproveitar todas as experiências e cursar o mestrado realmente aproveitando ali tudo que ele pode oferecer. Então, esse é um ponto que a gente vai estar abordando aqui nessa noite. E é por isso que eu considero que é tão importante esses conselhos. Não são questões óbvias, já adianto, são pontos cruciais que podem impactar diretamente na aprovação ou na reprovação das pessoas aí que estão se preparando, ou para as pessoas que já estão dentro do mestrado, também na questão do aproveitamento. Eu vejo que às vezes existem algumas pessoas que desistem do mestrado no meio do caminho, porque às vezes não se atentam a pontos que a gente vai estar abordando aqui hoje, que são muito importantes. Excelente, Gustavo. Então, conta pra gente, né? Quais são essas consequências ou quais são as consequências das pessoas não seguirem esses conselhos que você vai nos passar hoje? Excelente, Ida. Eu acho assim que as consequências, eu já até adiantei um pouquinho da minha resposta, mas as consequências são grandes se a pessoa ela não segue esses conselhos, do que? Da pessoa ela desistir no meio do caminho, como eu havia comentado. Porque são pontos que as pessoas pouco falam no mestrado. Às vezes a gente é cobrado muito dentro do mestrado pela questão da nossa produção, pela nossa dissertação, mas a gente sente, ainda, você que também está no mestrado, a gente sente que falta um suporte, uma rede de apoio ali para tocar em pontos que são sensíveis e que as pessoas, às vezes, por acharem não importante, acabam negligenciando, e são pontos realmente aí bem importantes e que, com certeza, essa pessoa, ela negligencia esses pontos que a gente vai estar abordando aqui hoje, ela tem uma grande chance dela não conseguir concluir o mestrado com êxito. Eu concluí o mestrado ali com muita dificuldade, e eu converso com pessoas, tem amigos que já, enfim, passaram pelo mestrado, tanto pessoas que tiveram experiências positivas, muito positivas no mestrado, Ida,
como também pessoas que tiveram experiências muito negativas, que terminaram o mestrado ali realmente se arrastando. E eu acho que em nome da nossa saúde mental, né, que é algo aí muito importante para a gente entrar no mestrado e conseguir finalizá-lo, né, de uma maneira proveitosa, saudável, a gente precisa compartilhar esses conselhos, né? A gente tem que jogar luz em pontos aí que às vezes as pessoas negligenciam. Então, são a importância realmente desse tema, eu acho que ela é muito grande justamente por isso, né, da gente poder compartilhar isso com mais pessoas aí que têm o sonho de ingressar no mestrado, que não sabem por onde começar, que depois que entram no mestrado, às vezes as pessoas acham que elas têm que ter a preocupação apenas para passar no processo seletivo. Mas beleza, depois que passou no processo seletivo, e agora? O que eu vou fazer dentro do mestrado? Então, realmente, são pontos aí que a gente vai estar abordando nessa noite. Bom, então, perfeito, Gustavo. Eu, pensando em tudo que você está nos falando, e justamente essa frase que você trouxe, né? Se o conselho fosse bom, enfim, todas essas questões atinentes, eu acho que seria muito interessante, Gustavo, você listar, então, quais são os benefícios da pessoa seguir esses conselhos que você vai já nos passar. Excelente, Dó. Vou falar aqui três grandes benefícios. Inclusive alguns que eu já comentei. Primeiro, economia de tempo e também valorização da sua saúde mental, que eu já havia comentado. Por quê? Porque se você segue esses 7 conselhos que a gente vai falar aqui hoje, você com certeza vai economizar tempo no seu mestrado. Você não vai ficar perdido, você não vai entrar no mestrado se perguntando, e agora, o que eu faço? Não, você já vai realmente ali, né, ter uma condição mínima de cursar o seu mestrado com segurança. Segundo ponto, segundo benefício que eu vejo, é a questão das maiores chances, a maior chance de você conseguir finalizar o seu mestrado. Que, como eu havia comentado, tem pessoas que às vezes param pelo caminho. Pessoas que entram no mestrado, Ida, com uma expectativa, e elas caem lá no mestrado e encontram uma outra realidade. Por que isso acontece? Porque quando a pessoa está ali se preparando, ela está preparada nas etapas e tal, no processo seletivo, que é importante, só que ela foca tanto na preparação para ser aprovada, que ela se esquece de analisar como que vai ser o depois, como que vai ser os 2 anos que ela tiver ali no mestrado, que é super importante. Então, eu diria que esses conselhos que a gente vai dar, eles são fundamentais para que a pessoa ela consiga realmente finalizar o mestrado com êxito, valorizando realmente ali o tempo que ela despendeu, tanto para passar no processo seletivo, quanto também o tempo que ela está ali no mestrado. É muito ruim você ter se dedicado tanto tempo para passar no mestrado, já está ali cursando as disciplinas e no meio do caminho, às vezes, a pessoa desiste. Então, acho que esse é um ponto muito importante. E um terceiro benefício, maiores probabilidades de você conseguir desenvolver uma boa pesquisa. Com esses conselhos, a chance são que você realmente vai conseguir desenvolver uma melhor pesquisa com a maior tranquilidade, algo ali que vai trazer um maior impacto, tanto para a sua carreira profissional, como também para o programa que você está ali cursando. Então, Ida, eu diria que, de uma forma bem sintética, esses são os benefícios, são os 3 grandes benefícios desses conselhos que a gente vai estar abordando aqui nesse Mestrando Cast. Só recapitulando: economia de tempo, valorização da sua saúde mental, maiores chances de você finalizar o mestrado e maior probabilidade de você desenvolver uma boa pesquisa. Bom, então vamos agora direto ao ponto. Gustavo, quais são esses 7 conselhos que você gostaria de ter escutado antes de ingressar no mestrado, né? Se você pudesse voltar ali um pouquinho no tempo, apesar que não faz tanto tempo, né? Que você ingressou no mestrado, já na verdade já está bem recente que você finalizou o seu mestrado, mas também bastante recente a sua entrada, já que o mestrado aí em torno de 2 anos, né? Dependendo também, pode se prorrogar um pouquinho, mas em média realmente 2 anos, então é um tempo muito curto que passa muito rápido, né? E daí a importância da gente saber tomar boas decisões, né? Já ter
ter refletido, né, ter tentado amadurecer e refletido a respeito, né, nesse sentido, não só no sentido de entrar e entrei, estou aprovado e agora está tudo certo, não vou ter, né, não vou ter grandes desafios, né, e na verdade não, é necessário ter essa preocupação, Gustavo. Então fala pra gente, né, quais são esses 7 conselhos que você gostaria de ter escutado? Excelente, Ida. Os 7 conselhos que eu gostaria de ter escutado antes de ingressar no mestrado, e que não apenas eu gostaria de ter escutado, mas amigos, mentorados, todas as pessoas com quem eu converso, acho que são unânimes com esses conselhos que a gente vai estar abordando aqui hoje. É claro que existem uma série de outros que a gente poderia estar abordando, mas eu vou focar aqui em 7 que eu acho que são cruciais. Se as pessoas realmente prestarem atenção, elas vão conseguir cursar o mestrado com a maior qualidade. Então, bora lá. Primeiro, quero falar para o pessoal aí de já pegar o lápis e o papel, a caneta, enfim, para poder anotar quais são esses 7 conselhos. Primeiro conselho, não espere muito do seu orientador. Segundo conselho, faça amizades e corra dos julgadores. Terceiro conselho, não coloque o peso do mundo sobre as suas costas. Quarto conselho, não confie em informações de grupos de WhatsApp. E eu tenho uma história bem engraçada para poder contar depois sobre isso, sobre esse conselho. Quinto, escolha muito bem as disciplinas que você vai cursar. Sexto, esteja pronto para lidar com os imprevistos. E sétimo, viva o mestrado com intensidade. Cada minuto é valioso. Então, Ida, eu diria que são esses 7 conselhos que eu gostaria de ter escutado antes de entrar no mestrado e que eu acho que as pessoas têm que prestar muita atenção. Só recapitulando, não espere muito do seu orientador, primeiro conselho. Segundo conselho, faça amizades e corra dos jogadores. Terceiro conselho, não coloque todo o peso do mundo sobre as suas costas. Quarto, não confie em informações de grupos de WhatsApp. Quinto, escolha muito bem as disciplinas que você vai cursar. Sexto, esteja pronto para lidar com os imprevistos. E sétimo, viva o seu mestrado com intensidade. Excelente, Gustavo. Agora, eu queria muito destrinchar esses conselhos. Você topa, Gustavo? Topo, Ida, claro. Vamos aprofundar. Vamos destrinchar, então, todos esses conselhos, né? Você vai detalhar aí para a gente cada um deles. Então, diz para a gente, Gustavo, primeiramente, o que você quer dizer quando você menciona que a gente não deve esperar muito dos nossos orientadores? Porque o orientador, ele tem muito aquele ideal de né, o famoso mestre dos magos, né? Aquele ser mais velho, dotado de sabedoria, que vai conduzir discípulos e vai te ensinar, enfim, e te mostrar o segredo da pedra filosofal e tudo mais. E quando, na verdade, não necessariamente é assim, né, Gustavo? Então, explica pra gente a respeito. Eu achei que esse ponto é muito interessante. Bacana. Show, Ida. Acho que esse é um ponto bem importante. E quando eu falo não esperar muito dos nossos orientadores, não é no sentido pejorativo, de falar assim, é o orientador, não faz nada. Mas é no sentido que eu vejo que muitas pessoas, elas, criam uma grande expectativa em relação ao orientador. Eu vejo pessoas, inclusive ontem, eu estava participando do projeto Rumo ao Mestrado e conversando com a moça que tem interesse em ingressar no mestrado, ela me falava, eu quero como potencial orientador fulano de tal, que ele é muito famoso e tal lá no programa. E eu vejo que, às vezes, as expectativas que a gente cria antes de ingressar no mestrado, com os nossos futuros orientadores, às vezes elas não se concretizam. Então, a gente precisa ser pé no chão em relação ao orientador. Realmente, tem excelentes orientadores, excelentes professores, pessoas com grande reputação, só que a gente não pode esperar muito dos nossos orientadores no seguinte sentido. Não que o orientador ele não vai te dar um suporte, ele não vai te orientar, mas no sentido de a gente não depositar, Ida, todas as nossas expectativas, todas as nossas decisões nas costas do orientador.
ele não tem essa função. Talvez o seu orientador lá do TCC, da iniciação científica, pelo fato de você estar desenvolvendo um primeiro trabalho acadêmico, talvez ele tenha te orientado, né, ele tenha pegado mais ali na sua mão. Mas à medida que você vai subindo o degrauzinho, um mestrado, um doutorado, a tendência é que você fique menos dependente do seu orientador. E o orientador, ele chega muito num papel de apontar soluções para ti, de realmente, beleza, você está ali travado em um determinado ponto, e você chega ali para conversar com o seu orientador, professor. Eu estou pensando nesse determinado problema aqui, e eu vejo esses dois caminhos. Qual é a sua opinião? Então, eu vejo que o papel do orientador, como o próprio nome já diz, é orientar. Ele não tem o papel de ser o grande protagonista do trabalho. O protagonista do trabalho, da sua dissertação, é você. Então, a gente não pode depositar grandes expectativas nas costas dos nossos orientadores, por mais que o seu orientador seja um orientador aí fantástico, e realmente tem orientadores que são muito fantásticos, que realmente acompanham os alunos, não fazem igual o mestre dos magos, que lança lá uma charada e depois some, volta um mês depois. Tem orientadores nesse perfil, mestre dos magos, mas tem aqueles outros orientadores que realmente são bem próximos aos alunos, então, tipo mãe mesmo, que acolhem muito bem os orientandos, mas a gente precisa realmente colocar na nossa cabeça que a pesquisa é a nossa responsabilidade. O orientador, ele vai estar ali para os momentos de dificuldade, não para tomar todas as decisões sobre a sua pesquisa. O seu orientador, você tem que ter consciência que ele tem outros orientandos, de mestrado, de doutorado, ele tem as atividades ali para cumprir no programa, ele tem que produzir. Então, ele tem uma série de funções, uma série de atribuições, e eu particularmente recomendo muito que você acione o seu orientador naqueles momentos que você trave, como aconteceu comigo durante o meu mestrado. Teve um momento, Cida, que eu ficava numa encruzilhada. Eu vou por esse caminho ou eu vou por outro? E quando eu chegava nesse momento em que eu já tinha revirado a internet, que eu já tinha me debruçado sobre toda a literatura, era aquele momento que eu já tinha feito todas as possibilidades. O que eu fazia? Aí sim, eu via que era um momento de acionar minha orientadora. Foi uma excelente orientadora. E eu acionava ela realmente nos momentos que eu via, que eu sentia essa necessidade, essa dificuldade, sabe? Então, não é qualquer coisinha que você vai ficar acionando o seu orientador, senão o seu orientador vai falar, nossa, mas essa pessoa aqui, ela não tem autonomia nenhuma. E quando você entra no mestrado, e a gente bem sabe, os professores, eles querem pessoas que tenham um grau de autonomia. E é por isso, inclusive, que no processo seletivo, os professores avaliam isso. Se aquela pessoa, se aquele candidato tem um grau de autonomia para conseguir desenvolver aquela pesquisa. Se uma pessoa muito insegura, que estiver muito insegura daquele tema, daquele pesquisa, inclusive ela não vai passar no processo seletivo. Então, são alguns cuidados, algumas preocupações que eu acho que a gente deve ter para com o nosso orientador. Então, não veja, tá bom, o orientador como autor do trabalho, como protagonista. Não espere muito do seu orientador. E acione o orientador realmente quando necessário, quando você já tiver tentado outras possibilidades. Então, Ida, eu digo que esse é um conselho que eu queria ter escutado antes de entrar no mestrado, porque no meu TCC eu tinha uma proximidade muito grande com o meu orientador, porque, enfim, ele se tornou um grande amigo. Então, e pelo fato de eu vê-lo quase todos os dias, então acho que quase todos os dias eu estava lá indo atrás dele, conversando com ele, e eu percebi essa mudança de perfil quando eu fui para o mestrado. Não é algo ali que você vai estar todos os dias em contato com o seu orientador, a todo momento. Então, você tem que ter noção de que o grau de autonomia no mestrado é maior do que lá no seu TCC, do que na sua iniciação científica. Então, era isso que eu queria dizer, Ida, em relação a esse primeiro grande conselho
para aquelas pessoas aí que querem fazer um mestrado ou que já estão no mestrado? Excelente, Gustavo. Eu queria até destacar nessa sua fala, né, quando você comenta que o papel do orientador é orientar, mas para que ele possa te orientar, é preciso que você tenha dado ali, né, os primeiros passos, que você tenha tomado a iniciativa, que você tenha ali, que você esteja seguindo com a sua pesquisa, enfim, fazendo a sua parte, né? Você precisa ter feito o seu dever de casa para que ele possa também poder fazer o trabalho dele e fazer o trabalho dele da melhor forma possível, né, Gustavo? Então, eu acho muito interessante. Trazendo até um pouquinho do meu exemplo, eu acho que eu tomei até bastante nota desse conselho, né, de não esperar tanto do orientador, e no meu caso, eu até me surpreendi bastante, porque eu fui tão certinha com esse ideal, que eu acabei me surpreendendo no sentido da minha orientadora ser uma pessoa bastante acessível e bastante aberta. Então, para mim, foi uma surpresa também nesse aspecto. Eu acho que é interessante esse conselho até nisso, né? Para que a gente possa se surpreender positivamente. Né? Então, eu acho que esse além de ser também um conselho no sentido da gente conseguir desenvolver uma relação de orientação bastante produtiva, bastante dinâmica, e que seja, né, enfim, saudável para ambas as partes, para que, no fim, né, se produza aí um excelente trabalho acadêmico, que é o que a academia espera, né, que todo mundo ganhe, né, você ganha, seu orientador ganhe, a universidade ganha, a ciência ganha, enfim, é sempre uma relação de ganha-ganha. Agora, seguindo, Excelente. Gustavo, por que é importante fazer amizades no mestrado e fugir dos julgadores, né, que é o conselho seguinte a esse? Ótima questão, Ida. Esse é um ponto. Primeiro vamos falar das amizades, depois vamos falar dos jogadores. Em relação às amizades, por que é importante? Primeiro ponto, networking. Oportunidades acadêmicas e profissionais podem surgir e surgem frequentemente das pessoas que você tem contato ali no mestrado. Então, é muito interessante que você conheça as pessoas. O pessoal, por exemplo, que é da sua linha de pesquisa. Vocês podem trocar materiais. A sua caminhada ela não precisa ser solitária. E a gente sabe que o momento que a gente está ali escrevendo a nossa dissertação é um momento que muitas vezes é solitário. A gente sente aquela necessidade de compartilhar. Então, eu digo que fazer amizades é algo muito importante para tornar a sua caminhada mais leve, para que nos momentos de dificuldade você possa compartilhar, né, a sua dificuldade com outro colega. Inclusive, já entro no segundo ponto, né, que eu queria falar, que é a questão do acolhimento, do porquê que é importante. Então, tanto a nível de networking, para o aparecimento de oportunidades acadêmicas, profissionais, mas também a questão do acolhimento, né, um segundo ponto que é muito importante. As pessoas vão entender aquilo que você está vivendo, aquilo que você está vivenciando. É muito diferente, por exemplo, de você falar, o mestrado está difícil, né, muito artigo para ler. É diferente você falar isso, por exemplo, para uma pessoa que não está na realidade acadêmica. Por mais bem intencionada que ela esteja, talvez a sua mãe, o seu pai, o seu marido, a sua esposa, eles não vão estar no mesmo momento. Às vezes eles não vão compreender aquilo que você está passando. Mas aí você chega para um colega lá do mestrado, um amigo do mestrado, e fala, nossa, cara, a professora lá passou tanto artigo para ler. E a outra pessoa vira, realmente, está na sua mesma situação, sabe? Então, essa sensação de acolhimento, Ida, é muito bacana, né? Então, eu vejo que esse é um ponto muito importante para o mestrado. Porque se você tentar ir de uma forma solitária, você vai ter muita dificuldade. Inclusive, nesse ponto que a gente sempre bate aqui, a questão da saúde mental é muito importante. E um outro ponto que eu queria destacar do porquê é importante fazer amizade é em relação à economia de tempo. No mestrado, Ida, eu publiquei 2 artigos, que eu me lembro de cabeça foram 2 artigos em coautorias, com outros colegas. Artigos que eu, sei lá, gastaria 2 meses para escrever e a gente fez em menos de um mês. Então, economizou meu tempo, os trabalhos ficaram com maior qualidade, porque era mais de uma pessoa pensando. Na verdade, o primeiro artigo que eu desenvolvi no mestrado deu um pouquinho mais de trabalho, porque eram 7 autores no artigo, era muita gente, muitas mãos para conciliar. Então, até uma dica aí para o pessoal que vai fazer trabalhos em coautorias,
se possível, limite aí no máximo até 3, porque é um desafio você escrever com 7 pessoas, pessoas que pensam diferente, que têm vivências e experiências diferentes. Mas foi uma experiência muito boa, muito rica, em que a gente teve que trabalhar muito ali de uma forma conjunta para o resultado final sair bom, para não sair um Frankenstein cheio de partes de diferentes autores. E um outro artigo eu escrevi com um colega de mestrado, de uma disciplina que eu estava cursando, sobre acesso à justiça. Inclusive, esse artigo ele foi publicado recentemente em uma revista Qualizar 1. Fiquei bastante feliz. E foi muito bacana essa experiência que eu tive desse outro artigo. A gente escreveu, se brincar, acho que em uns 15 dias, esse artigo, porque era o trabalho final de uma disciplina. E a gente pegou esse trabalho final da disciplina, a gente, depois que passou a disciplina, a gente combinou de mandar para uma revista. Então, foi muito proveitoso e eu gastaria, sei lá, uns 2 meses escrevendo algo que a gente fez em 15 dias. Então, se você quer potencializar a sua publicação, a sua escrita e as suas publicações, faça parcerias durante o mestrado. Então, essa é uma das vantagens de você fazer amizades durante o mestrado. E agora, Ida, falando um pouquinho sobre por que fugir dos julgadores, eu vou tocar aqui em 3 pontos: saúde mental, qualidade da sua pesquisa e maiores chances de você finalizar o mestrado. Então, os julgadores, a gente sempre vai se deparar com julgadores, pessoas que vão estar ali no mestrado, na nossa vida acadêmica, para tentar puxar nosso tapete, para tentar nos derrubar, para tentar se colocar acima da gente. Isso acontece. A gente sabe que na academia tem uma série de vaidades, pessoas que se acham melhores do que as outras, que acham que têm um maior conhecimento do que a outra. Enfim, então, em nome da sua saúde mental, fuja. Esse é o primeiro conselho. Fuja dessas pessoas. Se o jogador for seu orientador, o que pode acontecer, tem relatos que realmente são muito chocantes de alunos de mestrado aí que têm orientadores que são terríveis. Então, o que você pode fazer para fugir do seu orientador, caso ele seja o jogador? O assediador, enfim. Você tem a possibilidade, isso você vai ter que olhar no regulamento do programa que você está fazendo o mestrado, mas você tem a possibilidade de trocar de orientador dentro do mestrado. Não vou dizer que vai ser facinho, mas existe a possibilidade. Eu tenho uma amiga hoje, que inclusive faz doutorado lá na UNB, que durante o mestrado dela, ela fez na UFG, e ela precisou trocar de orientadora, na verdade, porque ela não estava aguentando, ela não dava certo com a orientadora dela. A orientadora era pressão a todo instante, realmente uma pressão desnecessária sobre ela, a todo momento julgando o que ela fazia. E ela conversou internamente lá no programa e ela conseguiu mudar de orientadora, consequentemente ela conseguiu finalizar o mestrado. Então, isso, essa questão dos jogadores tem impacto em tudo, na qualidade da sua pesquisa. Se você tiver com uma pessoa que está te julgando a todo momento, você não vai conseguir produzir direito, a sua saúde mental vai ser impactada, você corre o risco, por exemplo, de nem finalizar o seu mestrado, como eu já vi casos de pessoas que simplesmente abandonam o mestrado. Não porque a pessoa ela não tinha um grande potencial, não porque ela não tinha uma grande pesquisa, mas porque ela entrou num ambiente que era muito tóxico. E era a questão do orientador, que era assediador, enfim, de colegas ali que iriam puxar tapete. Então, isso acontece. Então, por isso que a gente tem que tentar ao máximo a gente filtrar essas pessoas para tirá-las das nossas vidas, porque não vão agregar em nada. Então, existem mecanismos, a gente não pode simplesmente abrir mão de tudo. A gente tem que correr atrás. Se existe a possibilidade, por exemplo, de trocar de orientador, por que eu não vou tentar trocar de orientador? Se aquilo está me causando um grande sofrimento, um grande constrangimento. Então, vou tentar essa possibilidade. Então, a gente tem que buscar mecanismos, sempre que a gente se deparar com essas pessoas, para poder podar, para poder cortar elas das nossas vidas. Então, eu acho que a gente fazer boas amizades e fugir dos jogadores são pontos aí que influenciam diretamente se a gente vai conseguir finalizar o mestrado com êxito ou não. Perfeito.
Perfeito, Gustavo. Agora, em relação ao quarto conselho, né, que é sobre não confiar em grupos do WhatsApp. Aconteceu algo contigo em relação a isso? Ó, eu posso adiantar que eu conheço essa história, mas as pessoas, né, a maior parte das pessoas provavelmente não conhecem, e eu acho que é bem interessante, Gustavo, você relatar ela para a gente. Excelente, Ida. Ó, em relação a essa questão a não confiar em grupo de WhatsApp, aconteceu uma situação bem interessante comigo. Bem interessante, assim. Na hora foi desesperador. Eu fui reprovado, né? Na verdade, dá para falar que eu fui reprovado, mas depois eu fui desreprovado. Nem sei se existe essa palavra, mas o que aconteceu? Eu, no segundo semestre, não escutei, Ida. Foi uma Você espécie de comentou. susto, né? Foi, foi, foi um susto que eu passei. Então, quando eu estava ali mais ou menos acho que foi no segundo semestre do mestrado, a gente tem uma disciplina que se chama de prática discente. Né? Lá na prática discente, durante o decorrer dessa disciplina, a gente tem que auxiliar o nosso orientador ou algum professor no desenvolvimento de alguma disciplina. Né? Dar um suporte ali para o professor, que geralmente é o nosso orientador, na disciplina que ele está ministrando, por exemplo, na graduação. Então, eu fiz isso. Eu auxiliei, conversei com a minha orientadora e fui auxiliar ela na disciplina de processo civil na graduação, eu e outros orientandos. E, né, como eu vim de um contexto de ter feito um mestrado na pandemia, enfim, aulas remotas, as informações que a gente tinha eram informações que vinham de grupo de WhatsApp, eu via e-mail. Então, o que aconteceu? Eu vi o pessoal no grupo do WhatsApp falando sobre a disciplina de prática, os alunos conversando, como é que era a dinâmica, e beleza, eu confiei lá no grupo. As pessoas falavam, é só você auxiliar o seu orientador. Auxilia o seu orientador numa determinada disciplina. E eu fui nessa. Eu fui nessa de auxiliar, só que me matriculei na disciplina e eu deveria ter feito, isso eu fui descobrir só depois, a disciplina de prática, ela não era só auxiliar a minha orientadora. Eu deveria ter feito uma parte teórica com uma outra professora. Então, eu tinha que ter feito a parte teórica e a parte ali prática, que é em sala de aula. E pelo fato de ter confiado na informação do WhatsApp, eu achei que seria desnecessário. É porque todo mundo falava assim, você se matricula lá na disciplina, quem está ofertando a disciplina, mas você faz a prática docente com o seu orientador, ou com outro professor que você tiver uma proximidade e tal. Eu falei, beleza, me matriculei lá com a professora, nunca apareci em aula dela, e foi simplesmente ajudar a minha orientadora. E, para minha surpresa, lá no final do semestre, eu fui olhar meu histórico e na disciplina estava que eu tinha sido reprovado. E foi um desespero. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Fui reprovado. Aí eu até entender o que tinha acontecido. Foi um tempo, foi um choque. Mas graças a Deus, pelo fato da gente, durante o decorrer dessa disciplina, a gente estava no pico ali da Covid e tal, e a universidade, o conselho lá, o CEP, que a gente chama, ele tinha lançado uma resolução que até o final do semestre, os alunos eles poderiam retirar disciplinas do histórico escolar sem nenhum prejuízo. Né? Então, o que eu fiz? Como ainda faltava alguns dias para finalizar oficialmente o semestre, eu conversei lá com a minha orientadora e a gente conseguiu retirar a disciplina da minha grade. Então, eu tinha sido reprovado, mas eu fui desreprovado, né? Nem sei se essa palavra existe. E não fiquei com essa reprovação no meu histórico. E no semestre seguinte, eu fiz a parte teórica com a professora, que ficou faltando. Então, por isso que eu falo, tomem muito cuidado com informações de WhatsApp, realmente se assegurem de que essas informações são fidedignas, senão vocês podem ter complicações. Foi um susto que eu passei muito, muito, muito grande. Eu fiquei muito mal quando eu vi lá que eu tinha sido reprovado. Eu falei, meu Deus, eu só tinha nota SS ali, né, que é superior, e a reprovação lá no histórico.
Então, foi uma situação bem chatinha, mas que, graças a Deus, o orientador foi super compreensível e ela conseguiu me auxiliar e a gente conseguiu retirar a disciplina da grade. E no semestre seguinte, eu fiz a disciplina novamente. Então, Ida, esse é um ponto, né, que eu falo aqui pro pessoal. Tomem muito cuidado com a informação de WhatsApp. Entre em contato com a secretaria do programa, que as chances são maiores, né, de você encontrar informações fidedignas direto da fonte e não através de outros alunos. Excelente, Gustavo. Agora, só retomando um pouquinho, né, sobre um ponto que a gente já havia iniciado, né, a gente tinha começado a falar, mas o que eu acho interessante a gente retomar, né? Conta pra gente o que você quer dizer quando você menciona que a gente não deve colocar todo o peso do mundo sobre as nossas costas, né? Que foi o terceiro conselho que você deu pra gente. Excelente, Ida. Realmente o que falta nesse conselho é a gente destrinchar um pouquinho ele. Em relação a não colocar todo o peso do mundo nas nossas costas, eu quero dizer que a nossa pesquisa, ela não tem a obrigação de salvar o mundo. Às vezes a gente entra com uma ideia, né? Nossa, meu projeto ele vai mudar o mundo. Vai ser algo ali transformador, revolucionário. Só que quando a gente entra no mestrado e a gente começa a fazer de fato a pesquisa, a gente começa a ver que aquilo que estava tão bonito ali no projeto, na hora da execução, não é aquilo que a gente esperava. Então, às vezes, a gente precisa criar mais limitações, deixar pontos de fora, porque a gente não vai conseguir abarcar tudo durante ali os 2 anos. É um momento que a gente pode pensar em outras abordagens metodológicas, por exemplo. Né? Por exemplo, na pandemia, eu tinha um propósito, antes da pandemia, de trabalhar com entrevistas na parte empírica da minha pesquisa. Só que veio a pandemia, enfim, contexto todo digital e tal, a gente não tinha contato, não podia ter contato com o pessoal, com as pessoas, e eu tive que fazer adequações metodológicas na minha pesquisa para trabalhar mais com análise documental. Então, tive que fazer essa supressão, eu tive que fazer ajustes para poder me adequar ao momento que a gente estava de pandemia. Então, as pessoas têm que ter essa compreensão de que aquilo que ela propôs no projeto, quando ela entra no mestrado, não necessariamente vai se concretizar. Muitas vezes a sua pesquisa vai tomar outros rumos e tá tudo bem. Tá tudo bem. Fique em paz. Não fica se achando, nossa, mas queria ter feito determinada coisa. Pesquisa feita é melhor do que a não feita. Então, faz aquilo que você consegue, aquilo que está ao seu alcance. Se precisar reduzir objetivos da sua pesquisa, reduza. Se precisar fazer alterações metodológicas para ser viável dentro dos 2 anos, faça. Não fique, não coloque todo o peso do mundo sobre suas costas. A sua pesquisa não tem a obrigação de salvar o mundo. A sua pesquisa tem a obrigação ali de contribuir com um determinado grãozinho de areia. Então, eu acho que essa é uma ideia bem bacana, que eu também queria ter escutado, Ida, antes de entrar no mestrado. Excelente, Gustavo. Agora sobre o seu quinto conselho, né, que foi em relação à escolha das disciplinas. Por que, Gustavo, você considera tão importante escolher com cuidados, né, com uma certa reflexão, uma certa estratégia também, as disciplinas que você vai cursar aí durante o mestrado? Excelente, Ida. Por que é importante a gente, esse conselho da escolha da disciplina? Porque as disciplinas que a gente faz, elas podem nos auxiliar muito, como elas podem nos atrapalhar muito. Às vezes, se você não reflete de uma forma crítica, atenta, sobre aquela disciplina que você vai pegar, às vezes você vai pegar uma disciplina que ela não vai te ajudar em absolutamente nada. Não vai ser útil para a sua dissertação. Enfim, aquele conhecimento que você ganhou ali, né, entre aspas, você não vai utilizar para nada. Então, por que cursar aquela disciplina? A não ser que seja uma disciplina obrigatória, que aí você não tem como correr. Né? Então, cada programa tem, as suas disciplinas obrigatórias, que às vezes, mesmo não sendo do seu interesse, você tem que fazer. Agora, especialmente as optativas, eu recomendo, Ida, que a pessoa escolha com muita cautela,
Se possível, leia a ementa dessa disciplina, converse com pessoas que já cursaram aquela disciplina no ano anterior. Por quê? Porque se você escolhe uma disciplina que tenha uma afinidade com aquilo que você está desenvolvendo a nível de dissertação, você aproveita. Eu chamo aqui de técnica do aproveitamento. Você vai pegando tudo dessas disciplinas, os artigos que você leu durante a disciplina e fez fichamento, você vai pegar todo o material e depois vai fazer um enxerto na sua pesquisa. Vai trazer para a sua dissertação. Foi o que eu fiz durante a minha dissertação. A maioria das disciplinas, eu acho que talvez só teve uma disciplina aí que eu peguei que era um pouquinho mais fora da curva, porque eu tinha grande curiosidade, que foi sobre Direito e Inteligência Artificial. Fora essa, todas as outras disciplinas que eu cursei, não foram poucas, fiz até mais crédito do que precisava. Todas as outras disciplinas que eu fiz, de alguma forma eu trouxe algum ponto para a minha pesquisa. Então foram muito úteis e a gente utiliza essa técnica do aproveitamento, porque a gente tem que aproveitar o momento que a gente está fazendo a disciplina para pensar em como que aquela disciplina pode contribuir para a nossa pesquisa, consequentemente a gente aproveitar. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante e que às vezes as pessoas não se atentam. Às vezes a pessoa pensa, não, vou fazer determinada disciplina porque o nominho da disciplina é chamativo, me chamou a atenção. Mas às vezes aquela disciplina não vai te ajudar em nada e você vai simplesmente perder o seu tempo naquilo. Então, escolha de forma muito atenta a disciplina e, se possível, leia a ementa, converse com outras pessoas antes de você fazer a matrícula. Excelente, Gustavo. Agora sobre o seu sexto conselho, né? Como lidar com os imprevistos do mestrado? Excelente, Ida. Flexibilidade, resiliência e network. Imprevisto acontece a todo momento. Eu poderia falar que o que aconteceu comigo talvez seja um imprevisto em relação à minha reprovação. Então, a todo momento vai acontecer imprevistos, obstáculos, dificuldades, e a gente precisa ser flexível. Pessoas rígidas demais, elas sofrem no mestrado. Então, a gente tem que saber lidar com a diversidade. A gente tem que saber ser resiliente, não desistir. Quando veio lá a reprovação, eu falei, meu Deus, e agora? Aí o que eu fiz? Eu tenho que correr atrás, e aí entra num terceiro ponto que eu quero falar, do network. Tive que correr atrás de pessoas que poderiam me auxiliar. Eu fui conversar com a minha orientadora, expliquei toda a situação, expus o que eu tinha entendido acerca da disciplina, que eu tinha entendido de uma forma equivocada, e pelo fato de ter esse contato, eu consegui ter um apoio para poder resolver a situação. Então, imprevistos, dificuldades sempre vão acontecer. Então, se a pessoa for uma pessoa rígida, se for uma pessoa que não gosta de fazer network, não gosta de conversar com outras pessoas, e que também não tem resiliência, ela vai ter muita dificuldade mesmo para poder finalizar o mestrado. Perfeito, Gustavo. Agora, chegando na última pergunta, Gustavo, em relação ao seu último conselho, como viver o mestrado com intensidade, Gustavo? Mas principalmente uma intensidade não no sentido, de você prejudicar a sua saúde mental e a sua própria saúde física também, mas você viver com intensidade de uma forma saudável, de uma forma que você, enfim, cresça como um pesquisador, e avance e ultrapasse os seus limites, Gustavo? O que você diria para a gente a respeito? Excelente, Ida. Essa pergunta é muito boa. Vou citar aqui, vou listar 5 pontos de como viver com intensidade o mestrado. Primeiro, aproveite as oportunidades com sabedoria. Segundo, não fique olhando para trás. Terceiro, não sofra por antecipação. Quarto, colabore com seus colegas e professores. E quinto, acredite em você. E a gente vai destrinchar cada um desses conselhos. Primeiro ponto, em relação a aproveitar as oportunidades. Durante o mestrado, Ida, existem oportunidades, existem aqueles alunos que vão fazer o arroz com feijão. A pessoa vai cumprir os créditos obrigatórios, os optativos, vai fazer ali a dissertação,
e só, vai parar por aí. Existem aqueles outros alunos que, além de fazer o feijão com arroz, vão buscar mais oportunidades dentro do mestrado. Eu acho que a gente tem que ser do segundo time de não só fazer o feijão com arroz. Não que o feijão com arroz não seja importante. É o básico, é o necessário. Mas se você quiser se destacar no mestrado, se você quiser chamar a atenção dos professores, você precisa fazer mais. E aqui eu não estou falando, né, na ótica produtivista, que você tem que se matar, se dedicar ao máximo, né, até em nome da sua saúde mental. Mas às vezes uma coisinha que você faz a mais, por exemplo, você se voluntaria para ajudar na revista. Às vezes você se dedica ali algumas horinhas por semana, algo que não vai te prejudicar, mas que vai ser bacana para ti, né? Que os professores vão passar a te conhecer, você vai poder cadastrar essa informação no seu currículo. Então, a gente precisa sempre buscar formas da gente usufruir das oportunidades. Às vezes tem uma oportunidade, sei lá, como eu tive, por exemplo, em uma das disciplinas, o que o professor falou para a gente? Ele falou assim, pessoal, né, eu recebi um convite da editora para escrever meu volume, acho que era o 5º volume do Direito Achado na Rua. E falou, gente, vamos escrever, e a gente aproveitou essa oportunidade. Né? A gente tinha ali a disciplina, e tem pessoas que às vezes não aproveitam essas oportunidades. Né? E a gente conseguiu publicar para uma excelente editora, pela Lumen Juris, de forma gratuita, usando dessa oportunidade, dessa porta que o professor nos abriu. Então, a gente precisa, né, sempre que possível, aproveitar aquelas oportunidades que estejam alinhadas com o nosso propósito, com aquilo que a gente quer desenvolver. Então, esse é um ponto muito importante, né? Aproveitar as oportunidades com sabedoria. Às vezes a oportunidade de você fazer um mestrado sanduíche em outra faculdade, fora do país, pô, bacana, super bacana. Um segundo ponto que eu quero destacar, né, sobre como aproveitar com intensidade, às vezes a pessoa fica olhando muito para trás, né? Entrou no mestrado e fica lá chorando as pitangas, né, lá na época da minha graduação, eu não aprendi nada disso que estou vendo aqui no mestrado, né? Eu vim de uma faculdade que não tinha grande renome, nunca participei de grupos de pesquisa, já entrou no mestrado. Não fique olhando para trás. Se agarre nas oportunidades que estão no seu momento. O que passou, ficou. Foi experiência, foi lição. Mas não fique lá preso no passado, não. Vive aí o momento. Eu sei que é muito difícil. Às vezes a gente fica sofrendo muito pelas coisas que a gente deixou de fazer, mas a gente tem que pensar, nossa, né, eu deixei de fazer, mas o que eu posso fazer agora? Então esse é um terceiro ponto que eu quero destacar. Quarto ponto, em relação a viver o mestrado com intensidade. Colabore com os seus colegas e professores. Como eu comentei, eu publiquei um artigo com outros colegas no decorrer de uma disciplina, através de uma oportunidade que o professor nos possibilitou. Então, sempre que possível, publique com o seu orientador, orientadora, com os professores das disciplinas que você cursou. Não são todos os alunos. Muitos alunos têm que entregar o trabalho final, né, Ida? Só que muitos alunos, eles entregam o trabalho final, mas ele não pega aquele trabalho final e transforma num artigo, num ensaio e publica. Fica simplesmente ali. Então, se você realmente quiser aproveitar com intensidade, pega aquele trabalho final que já está pronto mesmo, publica, chama o professor lá da disciplina, fala, professor, vamos publicar juntos? Então, acho que essa é uma estratégia muito bacana. Colabore sempre que possível, auxilie o seu colega que esteja ali em dificuldade, ou o seu próprio orientador, se voluntarie para auxiliar o seu orientador, porque quanto mais a gente compartilha, mais a gente recebe. Né? Então, quando a gente compartilha oportunidades, Ida, quando a gente se disponibiliza para auxiliar outras pessoas, essas pessoas, naturalmente, essa é uma lei natural do ser humano, a lei da reciprocidade, naturalmente essas pessoas elas vão ficar mais abertas a também te auxiliar quando você precisar. Então, é da natureza humana, é a reciprocidade. Não é algo ali interesseiro, é onde só um obtém benefício. É uma relação mútua, né, realmente ali de reciprocidade e que a gente tem que valorizar muito. E um último ponto, acredite em você. Se você entrou no mestrado,
Então, você é uma pessoa que tem grande potencial, né? Então, não fique se comparando, olhando para o fulano, para o Beltrano, que tem um currículo maior do que o seu. Cada um tem uma vivência, cada um tem uma experiência. Então, acredite em você, acredite naquela pesquisa que você propôs. Dê o seu melhor, né? Mas não... Às vezes as pessoas ficam muito com a síndrome do impostor, né? Ah, não sei nada. Se eu não soubesse nada, você nem estaria no mestrado. Então, eu acho que esse é um último ponto, Ida, que eu queria aqui destacar em relação a como viver o mestrado com intensidade. Mas só para a gente recapitular, aproveite as oportunidades com sabedoria. Segundo, não fique olhando para trás. Terceiro, não sofra por antecipação. Quarto, colabore com seus colegas e professores. E quinto, acredite em você. Perfeito, Gustavo. Olha, Gustavo, a gente vai ficando por aqui. Eu adorei o tema de hoje, né? Eu acho que é mais um tema extremamente pertinente. A gente se preocupa, a gente vem falando muito sobre isso, né? Da ansiedade que a gente sente durante a preparação para entrar. Mas a gente esquece que depois que a gente entra, existem outras ansiedades ali para a gente viver também, para a gente aprender a lidar, para a gente ter que amadurecer. E daí, porque esses 7 conselhos são tão importantes, né, Gustavo? Eles são tão imprescindíveis e é interessante a gente tentar aplicar, né? Eu, no meu caso, sem dúvida alguma, diversos pontos aqui me fizeram refletir muito na minha vivência pessoal, né? E certamente eu vou tentar aplicar, já que eu já estou dentro de um programa. E é isso, o Mestrando Cast vai ficando por aqui. Lembrando que esse é o podcast que vai te ensinar tudo o que é necessário para você ser aprovado no mestrado. E, Gustavo, foi um super prazer e muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, Ida. Fiquei bastante feliz com o tema de hoje e assino embaixo, né, com os pontos que você comentou agora. Realmente, a gente tem que ter esse cuidado, né, e realmente aproveitar o que o mestrado pode nos possibilitar. Se as pessoas realmente seguirem esses conselhos que a gente está passando aqui durante mais esse mestrado cast, realmente elas vão ter muitas chances de êxito em realmente conseguir cursar o mestrado com qualidade. E eu faço o convite para aquelas pessoas que chegaram até esse momento. Se, né, o Mestrando Cast está te auxiliando de alguma forma, por favor, deixe nos comentários, coloca a sua sugestão para os nossos próximos Mestrandos Casts, coloca lá os temas que você quer ouvir a gente aqui. E o que você também está achando é muito importante a gente ter esse feedback. Para quê? Para que a cada dia, a cada Mestrando Cast, a gente traga mais conteúdos que sejam relevantes, tá bom? Então, com isso, Ida, eu encerro a minha participação e agradeço muito pela oportunidade.